Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem certinho por aí. Hoje a gente vai dar continuidade, né, nas nossas aulas virtuais e hoje a gente vai começar um conteúdo novo, né? Então é interessante vocês estarem atentos aí, porque nós vamos falar hoje de regência nominal, ok? Vou pedir para que você pegue a sua apostila, se você puder. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje, ele está disponível aí para você a partir da página 116 do seu material. Então, se você quiser ir acompanhando junto, pode ser legal, ok? Fica com o caderninho também, o bloquinho de post-it, que a gente vai usar tudo isso para fazer as nossas anotações. Bom, o nosso conteúdo aqui, hoje, ele começa com a ideia de pensar o conceito de regência. Quando a gente pensa nessa palavra, regência, a gente vai pensar naquele hábito de reger, de coordenar, de orientar, né, governar. Então, é muito nesse sentido também que a gente vai pensar linguisticamente. A regência, ela é um modo pelo qual uma palavra rege outra palavra que vai complementá-la, ok? Esse trechinho que vocês estão vendo destacadinho aí na sua apostila no quadrinho, eu gostaria que vocês grifassem também, ok? Para chamar a sua atenção. Regência em gramática, então, é quando eu tenho um termo que direciona outro termo. Então, eu tenho sempre uma palavra que depende da outra para fazer sentido ali naquela frase, ok? Isso significa que eu tenho um termo regente e um termo regido. Se o meu termo regente for um verbo, isso vai ser, esse conteúdo, esse conceito vai ser chamado de regência verbal. Se o meu termo regente for um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, ele vai propor para a gente uma regência nominal. Então, quando a gente fala de regência, eu estou falando do tipo de palavra que eu preciso para que aquele meu termo se complemente com o outro, tá? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês para ver se isso faz um pouquinho mais de sentido. Dá uma olhadinha aí nesse exemplo que a gente tem. Ele tem medo. Quando você olha para essa frase, ela faz sentido, não faz? Ó, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho um complemento do verbo. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Medo, certo? Então é sujeito simples, verbo transitivo direto e objeto direto. Sintaticamente, essa frase está completa. Mas eu posso complementar o sentido da palavra medo. Quando eu penso na palavra medo, essa palavra ela é um substantivo, certo? Eu posso dizer medo do que ele tem. Não posso? Ficaria assim, por exemplo. Ele tem. Só um minutinho. Ele tem medo de altura. Então, quando eu coloco o termo de altura, eu estou complementando o sentido de medo, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Reparem, de altura vai complementar o sentido de medo de uma maneira a mais, né? De uma informação a mais. Agora, se eu vou dizer que alguém tem medo de alguma coisa, eu preciso usar o termo certo. Quem tem medo de algo. Isso é a regência nominal, ok? Qual é a preposição que eu preciso para que aquela palavra possa reger uma outra palavra? O que eu quero dizer com isso, gente? Se eu dissesse aqui nessa frase, ele tem medo à altura, ela faria sentido? Não faria, certo? Eu preciso do de. E que tipo de palavra é de em gramática? A gente lembra que ela é uma preposição. Então, a regência nominal, atenção, ok? A regência nominal é o estudo do tipo de preposição que um nome precisa para ser complementado por outro termo na frase. Então, por exemplo, se ao invés de medo eu dissesse aversão, né? Dizer que a pessoa não gosta muito mesmo daquilo. Eu diria, ele tem aversão à altura. Ou se ao invés de aversão ou medo, eu usasse a palavra dúvida. Ele tem dúvida sobre alguma coisa, certo? Então, a regência nominal tem a ver com o uso das preposições para complementar o sentido dos nomes. E quando a gente fala em nome, a gente está falando em substantivos, adjetivos e advérbios, ok?
Aí na sua apostila você também vai ter uma informação muito importante. Para eu entender regência, eu preciso lembrar que eu tenho a ver com o uso das preposições. O que são preposições? São aquelas palavrinhas invariáveis, né? Elas não vão para o plural, elas não vão para o feminino, elas não vão para o aumentativo. Então, as preposições, elas são palavras invariáveis que ligam um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma relação entre ambos. Vocês se lembram da nossa musiquinha, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sim, sobre, trás, sobre, trás, né? É a musiquinha que a gente tem para memorizar essas preposições. Essas preposições, elas são essenciais. Então, grande parte das palavras da língua portuguesa vão pedir uma dessas preposições. Mas eu também posso ter essas outras aí de baixo, que são as locuções prepositivas. Locução na língua portuguesa é sempre que eu tenho duas ou mais palavras funcionando como uma. Nesse caso da locução prepositiva, eu vou ter palavras que vão exercer função de preposição. Então, ao invés de usar só o de, eu posso complementar esse sentido. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de, atrás de, né? Então, são complementações. Eu quero que vocês estudem com carinho, tanto as preposições essenciais quanto as locuções prepositivas, para a gente conseguir entender melhor o que é a regência nominal, certo? Bom, não devemos esquecer também que, além do uso das preposições exatamente como elas são, a gente pode ter a contração de preposição mais outra palavra. Então, por exemplo, quando eu junto a preposição de com o artigo o, como é que fica? De mais o igual a do. Se fosse a preposição em mais o artigo a, em mais a igual a na. Eu preciso enxergar que nesse na e nesse do, eu tenho a preposição em e as preposições em e de escondidas, ok? Não se esqueçam disso. Essa tabelinha que vocês estão vendo aí, ela tá na sua apostila também, na página 117. Eu quero que vocês estudem bastante, tá bom? Quero que vocês se lembrem bastante dessas contrações. Quando eu junto o a com o que fica? Ao. Quando eu junto o a com o onde, como é que fica? Aonde. Quando eu junto a preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela ou aquilo, eu coloco a crase ali, tá vendo? Não se preocupem com isso, a gente vai estudar a crase logo mais, tá bem? Mas eu quero que vocês reparem, então, nessas contrações de preposição mais outra palavra. Para você lembrar que quando você encontrar isso numa frase, você tem que enxergar que existe uma preposição escondida ali, tudo bem? Bom, para a gente concluir esse pensamento aqui de hoje, queria que vocês anotassem aí na sua apostila ou em algum post-it, ou no seu caderno, enfim, em algum lugar, mas eu queria que você anotasse isso, ok? Regência nominal é o nome que se dá à relação entre um substantivo adjetivo ou advérbio transitivo em seu respectivo complemento nominal. Então, o que é a regência nominal? É uma relação intermediada por preposição. Regência nominal é saber qual preposição eu uso para complementar o sentido daquele nome, ok? Se eu tenho medo de algo. Se eu tenho vontade de alguma coisa. Se eu tenho dúvida sobre alguma coisa, ok? Eu quero que vocês façam os exercícios, por favor, em torno dessa aula de hoje, que é esse forms que eu vou deixar para vocês no Class, para a gente ir intuitivamente pensando sobre como funciona, né, a nossa regência nominal. E aí, na próxima aula, na próxima aula de gramática, eu vou colocar para vocês uma complementação desse conteúdo. A gente vai ver aí algumas palavrinhas, qual é a regência nominal desses substantivos, adjetivos e advérbios, tá bem? Vamos com calma que vai dar tudo certo. Por enquanto a gente está só começando, ok? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Tô com muita saudade de vocês e a gente se vê em breve, eu espero, ok? Por enquanto a gente não consegue se encontrar, a gente vai se falando por aqui. Um super beijo, pessoal. Até mais.